Olá, eu sou o professor Rodrigo Marçal, sócio fundador da Ergocenter, e estamos aqui hoje em parceria com o Instituto Educacional Veronese, o IEDUV, para ministrar um pouco sobre a integração desse treinamento do anexo 2 da NR17, que fala exatamente do trabalho de telemarketing, do trabalho do call center nas empresas. Nós vamos abordar alguns conteúdos que falam um pouquinho do que é ergonomia, da qualidade de vida no trabalho, as noções da NR17 e do anexo 2, que é a norma regulamentadora que fala do teleatendimento, do telemarketing, noções de riscos na atividade de teleatendimento, LER-DORT, ou seja, quais são os distúrbios osteomusculares possíveis que acontecem nas atividades do telemarketing, além da utilização de mobiliário, dicas de equipamentos, headset e toda a questão de medidas preventivas gerais necessárias para abordar o que tange essa norma regulamentadora. Antes de mais nada, a gente tem que fazer um breve histórico, uma breve revisão do que é ergonomia. A ergonomia é uma ciência. A ergonomia ela vai estudar o ser humano, ela vai estudar o homem dentro da adaptação do trabalho. Ou seja, não só as características físicas como o ambiente, mas as características também psicossociais, psicoemocionais, cognitivas, emocionais, todas as questões voltadas para o ambiente de trabalho. Nós temos aí um objetivo da ergonomia que é buscar o máximo de conforto para o trabalhador. Quando a gente fala que ela busca conforto, segurança, eficiência e melhoria das condições de trabalho, essa palavra conforto deixa o gestor, deixa o dono da empresa um pouco apreensivo em relação a como seria esse conforto no ambiente de trabalho. Esse conforto no ambiente de trabalho nada mais é do que o trabalhador exercer suas atividades de trabalho de forma tranquila, confortável, para melhor eficiência das suas ações no dia a dia. Quando a gente fala dessa interface homem-máquina, quando a gente aborda o que o trabalhador ele deve se preocupar e o profissional em relação à sua interface homem-computador, no caso no teleatendimento, nós temos várias vertentes, nós temos várias situações aqui. Por exemplo, a questão postural. A questão postural é uma situação onde o trabalhador ele deve tomar um certo cuidado, ele deve tomar atitudes diferenciadas em relação a isso. Por quê? Muitas vezes nós temos posturas erradas, não pelo mobiliário ruim, pela cadeira ruim, pela mesa que não é compatível àquela atividade de trabalho, mas nós temos posturas ruins porque nós estamos desleixados, ou seja, o próprio trabalhador ele não se preocupa em exercer a sua atividade de trabalho de forma bem sentado, bem posicionado, que nós vamos ver mais para frente na hora que nós formos falar das dicas posturais. Nós temos a questão de temperatura, ou seja, a questão térmica. No ambiente administrativo, num call center, ou seja, no escritório, essa é uma situação hoje que leva a uma não homogeneidade dessa situação. Por quê? Geralmente as mulheres sentem um pouco mais de frio do que os homens, então pedem para aumentar a temperatura do ar-condicionado, e os homens pedem para diminuir porque sentem mais calor, estão de calça, camisa longa, de tênis e de meias, e aí acabam sentindo mais calor do que as mulheres. Entretanto, nós temos dentro da NR17 um valor, um parâmetro para isso, entre 20 e 23 graus de temperatura efetiva. Esses 20 e 23 graus, eles não são os valores que nós temos na saída do ar-condicionado, por exemplo, que não é a temperatura efetiva do corpo. Então, é necessário que as empresas tenham ali no seu ambiente de trabalho um termômetro para poder identificar qual é o valor exato que está saindo ali daquela temperatura. Nós temos as questões cognitivas, ou seja, os processos mentais, a fadiga mental, uma das cargas mais importantes do teleatendimento, uma das cargas mais importantes na atividade de call center. A parte de memória, a parte de tomada de decisões, de cobrança, de tempos para exercer aquela atividade. Nós temos a questão auditiva, pois o trabalhador de telemarketing ele usa
o headset, ele tem que executar essa atividade o tempo todo com fone de ouvido ali para poder escutar a pessoa com quem ele está falando do outro lado da linha. Questão visual é uma outra interface que a ergonomia ela deve trabalhar, pouca iluminação, muita iluminação, tudo isso vai mudar o conceito, vai mudar a concepção da realização daquele trabalho executado. Nós temos as questões olfativas, gustativas, energéticas. O trabalho de call center, ele não é um trabalho onde você tem um gasto energético intenso como uma atividade operacional, mas você tem um gasto energético que fala exatamente dos processos mentais, como nós falamos ali da parte cognitiva. Outra situação que a gente pode entrar de forma mais aprofundada são os aspectos organizacionais. Quando a gente fala da organização do trabalho na ergonomia, nós não estamos falando só das questões voltadas para o 5S, ou seja, para a organização da mesa, do ambiente, não é só isso. A questão organizacional, ela atinge um ápice um pouco maior de clima organizacional, onde nós temos todo um conceito mais específico daquelas atividades prescritas e das atividades reais de trabalho, onde nós vamos abordar um pouco mais à frente. O que nós avaliamos em ergonomia? O que a NR17 ela fala e o que nós temos que avaliar? Nós precisamos avaliar as pessoas. Os fatores humanos são importantes nessa concepção do trabalho. Nós precisamos perceber e avaliar a tecnologia. Será que aquela máquina, aquele computador, ele está adequado para aquela atividade de trabalho? Será que o tamanho do monitor é um monitor que atende em tamanho da letra, da fonte? Será que a rede cai? Será que a energia cai e eu não consigo trabalhar? Então tudo isso deve ser avaliado nas questões tecnológicas. Ambiente de trabalho, como nós falamos anteriormente, as questões físicas, as questões organizacionais que estão logo aqui ao lado, de novo, é um processo importante dentro da concepção da ergonomia no ambiente de trabalho. E aí nós entramos exclusivamente na NR17, onde nós temos aí 5 itens que ela aborda. Então a gente tem uma norma regulamentadora, que é a NR17, onde ela aborda 5 itens avaliativos que devem ser avaliados no ambiente de trabalho e, dentre eles, levantamento, transporte e descarga de materiais. Não é o caso do teleatendimento do call center, então nós temos que ver se ele realiza, mas obviamente é uma atividade que não faz esse tipo de levantamento. O mobiliário utilizado, os equipamentos, as condições ambientais que nós falamos, temperatura, ruído, iluminamento, velocidade, umidade do ar, as questões organizacionais de trabalho, faz hora extra, não faz hora extra, metas, qual o horário de trabalho, é diurno, é vespertino, é noturno, e faz o rodízio, como que é essa organização do trabalho. Então esses são os aspectos que a NR contempla, que devem ser avaliados em todo o seu contexto. E nós temos 3 tipos de ergonomia. Nós podemos dividir a ergonomia na ergonomia física, na ergonomia organizacional e na ergonomia cognitiva. Quando nós falamos da ergonomia física, nós podemos falar de quê? Do mobiliário utilizado, do equipamento utilizado, do desgaste físico, da postura no ambiente de trabalho. É importante a gente falar que ergonomia não é só postura. Muitos profissionais ou até algumas pessoas que não trabalham especificamente na ergonomia têm esse entendimento de que ergonomia é só questão antropométrica, ou seja, só questão postural. E não é esse o caso, e sim todo o aspecto voltado para o ambiente de trabalho. Aqui um ambiente administrativo, percebam aqui, né, uma pessoa com uma manga curta, então aquela questão da temperatura que eu falei que sempre nós vamos ter uma divergência entre está calor, está frio, porque é a sensação, né, a temperatura efetiva é a sensação da temperatura realmente que chega na pele da pessoa. Ok? Aqui tem um casaquinho, aqui também, para poder melhorar essa questão. E a gente tem a questão organizacional. Nesse slide a gente tem um vídeo mostrando uma organização do trabalho. Esse vídeo vai poder ser visto por vocês depois em anexo, ok? Mas aqui a gente percebe o que? Uma total desorganização no trabalho.
né? Alguns tempos atrás, as varas do trabalho, né, o Tribunal Regional ou os Tribunais Regionais do Trabalho eram situações onde você tinha um acúmulo de processo, falta de espaço, leitura desses processos. Hoje tudo isso é de forma virtual, ou seja, online. Todos os trabalhadores, ou seja, todos os empregados do tribunal hoje, eles utilizam o computador para fazerem as leituras processuais. Isso é ótimo, né? Bom, é ótimo nessa questão visual, é ótimo na questão de não levantar mais a carga do processo, colocar no carrinho, fazer toda essa situação aí de transporte, alocar e organizar aquilo. Mas entramos numa parte ruim, que é, por exemplo, a questão da leitura processual online, que nós vamos falar mais um pouquinho para frente aqui quando a gente falar da questão cognitiva. Ergonomia cognitiva é tudo que está relacionado aos processos mentais. Nós temos aqui o exemplo do controlador de voo, que fica horas, 8 horas. Há alguns anos atrás, a jornada de trabalho dele era de 12 horas, isso foi reduzido para 8 horas, com alguns intervalos, mas ele fica num ambiente escuro, num ambiente onde ele fica o tempo todo monitorando naquela tela os aviões, ou seja, a carga mental muito elevada. Nós temos aqui as pessoas que trabalham, por exemplo, com vídeo monitoramento, as pessoas que trabalham às vezes com segurança ou às vezes em algumas plataformas de óleo e gás, onde elas acabam ficando 12 horas monitorando com vários vídeos e tem a carga mental dos processos mentais, da memória, da percepção, da tomada de decisão, lá numa plataforma, estoura uma válvula, aumenta uma pressão, qual é a situação, tem que passar o rádio, falar com o operador. Então é um processo onde você tem uma alta carga mental. E aí eu venho com uma pergunta.